O Livro dos Médiuns, segunda parte, das Manifestações Espíritas. Capítulo 2, Manifestações Físicas e Mesas Girantes. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Trataremos inicialmente apenas das últimas, as provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados foi o do movimento circular de uma mesa. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto. Mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome de mesas girantes prevaleceu na designação dessa espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações são conhecidos desde os tempos mais distantes, e nem poderia ser de outra maneira. Desde que são efeitos naturais, teriam de produzir-se em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Esse fenômeno entreteve durante algum tempo a curiosidade dos salões, que depois se cansaram e passaram a outras distrações, porque servia apenas nesse sentido. Dois foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, a moda, que raramente lhes permite o mesmo divertimento em 2 invernos, e que prodigiosamente lhes dedicaram 3 ou 4. Para as pessoas sérias e observadoras, foi um motivo sério. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam. Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono, de que fazem tanto barulho os zombadores. Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e por isso devemos tratá-las com o maior desenvolvimento. E tanto mais quanto apresentando esses fenômenos na sua simplicidade, o estudo das causas será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Para a produção do fenômeno, é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designada pelo nome de médiuns. O número dos participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns médiuns ainda ignorados. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. Os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Um médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela, no mesmo instante, se movimente, se eleve, revire, salte ou gire com violência. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica e somente a experiência pode revelá-la. Quando se quer fazer uma experiência, numa reunião, basta simplesmente sentar-se em torno de uma mesa e colocar as mãos espalmadas sobre ela, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como as causas do fenômeno eram ignoradas, indicavam-se numerosas precauções, depois reconhecidas como inúteis. Por exemplo,
a alternância de sexos, o contato dos dedos mínimos das pessoas para formar uma cadeia ininterrupta. Essa última precaução parecia necessária, porque se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, mas a experiência mostrou a sua inutilidade. A única prescrição realmente obrigatória é a do recolhimento, do silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, quando o efeito demora. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da capacidade mediúnica dos participantes. Acrescentamos que a forma da mesa, o material de que é feita, a presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva e o bom tempo. Só o peso da mesa pode ter alguma importância, mas apenas nos casos em que a potência mediúnica não seja suficiente para movê-la. Noutros casos, basta uma pessoa, até mesmo uma criança, para erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover-se uma mesinha de centro. Assim, preparada a experiência, quando o efeito começa a produzir-se, é muito frequente ouvir-se um pequeno estalo na mesa. Sente-se um estremecimento como prelúdio do movimento. A mesa parece lutar para se desamarrar. Depois, o movimento de rotação se inicia e se acelera, a tal ponto que os assistentes se veem em apuros para segui-lo. Desencadeado assim o movimento, pode-se mesmo deixar a mesa livre, que ela continua a mover-se sem contato em várias direções. De outras vezes, a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora noutro, e depois retoma suavemente a sua posição natural. De outras, ainda, ela se balança para frente e para trás e de um lado para o outro, imitando o balanço de um navio. E em outras, por fim, mas sendo necessária para isso considerável potência mediúnica, ela se levanta inteiramente do soalho e se mantém em equilíbrio no espaço, sem qualquer apoio, chegando mesmo, em certas ocasiões, até o forro, de maneira que se pode passar por baixo e a seguir, desce lentamente, balançando-se no ar como uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra. Isso prova, de maneira evidente, que não houve uma ilusão de ótica. Outro fenômeno que se produz com muita frequência, conforme a natureza do médium, é o das pancadas no cerne da madeira, no seu interior, sem provocar qualquer movimento da mesa. Esses golpes, que às vezes são bem fracos e outros muito fortes, estendem-se a outros móveis do aposento, às portas, às paredes e ao forro. Voltaremos logo a este caso. Quando se produzem na mesa, provocam uma vibração, que se percebe muito bem pelos dedos e que se torna, sobretudo, muito distinta se aplicarmos o ouvido sobre a mesa.